Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês aqui mais uma vez nesta live, Facebook. Antônio Fábio, para a glória de Deus, ministrando uma palavra da parte do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que desse um joia se porventura a minha voz está sendo ouvida por vocês aí. E se, enfim, está funcionando aí a nossa transmissão adequadamente. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês neste sábado, né? Esse sábado não está muito quente aqui em Curitiba, mas dá para a gente estar à vontade em nossa casa, no trabalho, na quarentena, enfim, né? Estamos aí na presença do Senhor. Agora, eu pediria aos irmãos para que nos ajudasse aí nos falando aí se está bom, se eu estou sendo ouvido, para que a gente possa começar aqui uma palavra da parte de Deus maravilhosa que vai impactar a sua vida no nome de Jesus. Pois bem, meus queridos irmãos, eu vou trazer nesta oportunidade uma mensagem com o seguinte tema: o rico fazendeiro. Quem sabe você que me assiste é um proprietário de terra, é uma pessoa com um poder aquisitivo muito bom. Quem sabe você não é um fazendeiro, mas é uma pessoa de bens, de posições governamentais, de status políticos, religioso, enfim, você pode ser uma pessoa de muita influência. Essa palavra, com certeza, ela servirá para a sua vida, servirá para o elevo espiritual, como também uma advertência diante de vocês, meus ouvintes, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês compartilhassem depois esta mensagem, deixando, portanto, aí o seu like, seu comentário no nome do Senhor. Pois bem, eu convido a todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versículo de número 16 ao 21. Como é um texto curto, eu vou ler e depois comentaremos dentro dessa experiência deste rico fazendeiro, os pontos positivos da sua vida social e também os pontos negativos. Amém, queridos? Vamos à leitura? Disse-lhe um da multidão: Mestre,
Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhe: acutelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste nos bens do que possui, ou na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. Pois bem, a palavra continua dizendo: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, ser rico não é pecado. Possuir bens, possuir herdades, posições na política, posições religiosas, não constitui em pecado algum. Até porque o mundo foi criado por Deus dentro de um propósito onde todos os seres humanos deveriam viver compartilhando o amor, compartilhando alegrias, compartilhando bens materiais também. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Por qual motivo Deus fez ambos com um estado ou um status social completamente diferente? Deus fez um rico e Deus fez os pobres. Deus fez isto com propósitos definidos. Por exemplo, Deus fez o rico para que este viesse exercer a misericórdia, a bondade, o compartilhamento. Deus fez o pobre para que este viesse a exercer a humildade, o respeito, o reconhecimento por aqueles que são maiores do que ele, e assim, enfim, desenvolver um padrão de amor também, um padrão de humildade. Mas, infelizmente, o pecado entrou na esfera humana e trouxe uma destruição comportamental geral. Quero mandar um abraço para Otoniel Miller, que está aí conosco, Deus abençoe. E o outro cidadão que acabou de entrar aqui, mas
passou aqui o letreiro ali, eu não pude ver. Enfim, estamos diante de um indivíduo com ambas as posições: rico, proprietário, fazendeiro, com um poder de agricultura imensurável, quem sabe tratores, quem sabe todo tipo de equipamentos para uma vida de agricultor. Mas a Bíblia nos traz alguns pormenores desse rico. E eu quero compartilhar com você, meu irmão, meu amigo, e o Espírito de Deus, possivelmente, certamente, vai me conceder a palavra que você precisa e que eu preciso também. Vamos então à palavra de Deus. No início da leitura que nós acabamos aqui de ler, Jesus Cristo estava desenvolvendo um discipulado, um simpósio de ensinamentos, evidentemente a respeito do reino de Deus. E aqui ele foi surpreendido por um cidadão ouvinte que estava com um problema de herança na família. E quando ele ouviu Jesus Cristo trazendo um ensinamento sobre o reino, ele achou que Jesus poderia julgar o problema de herança, o problema pessoal entre ele e a sua família. Aí no versículo de número 14, ele então responde àquele indivíduo. O indivíduo chegou para ele e disse: Senhor, diz ao meu irmão para repartir comigo a herança. Veja que a herança, geralmente, a maior parte era para o filho mais velho. Então esse indivíduo certamente era o filho menor, que demonstrou ser avarento, porque ele não tinha direito na maior parte da herança. A cultura judaica dividia essa questão de bens, de heranças dessa forma. O filho mais velho tinha uma porção maior. Você está me entendendo? Jesus, então, lendo o coração daquele indivíduo, viu que atitudes comportamentais não condizia com o padrão estabelecido por Deus. Então, no verso 14, o Senhor diz assim: homem, nem chamou de discípulo, nem de ouvinte, nem de servo, porém, homem. Quando Jesus chama uma pessoa dentro desse critério, Jesus está nos dizendo que este indivíduo está distanciado do Criador, está distanciado da fé, de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus. E ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Eu não sou advogado de leis trabalhistas, de heranças, etc. E então, Jesus chama as demais pessoas para uma consciência de fé, para uma consciência espiritual mais cautelosa. No versículo 15,
disse-lhes, isto é, ele se coloca diante da multidão e diz assim: acutelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí Jesus entra na parábola de um fazendeiro que tinha traços positivos e traços negativos. E como eu introduzi, tudo que nesta vida a gente possui ou vem a possuir é um dom de Deus. A riqueza não é pecado, a posição social não é pecado, ser um político, ser uma pessoa de referência na política, na sociedade, na religião, não é pecado, até porque é dom de Deus a riqueza. É dom de Deus você viver bem com aquilo que Deus te deu. Agora, o pecado está na maneira em que você vai conviver com aquilo que Deus te deu. Deus não enriquece uma pessoa para ele se tornar avarento e egoísta. Deus não te dá uma profissão natural para você se tornar um egoísta, dizendo: não vou ensinar para ninguém, para que alguém não venha também tomar o meu posto. Aí o pecado entra, o orgulho entra. Pois bem, até então nós vimos aqui qual foi os motivos de Jesus expor esta parábola. Vamos agora analisar os pontos positivos e negativos do fazendeiro. Jesus pôs isso para uma lição para nós. E aqui, em primeiro lugar, nós temos a posição profissional de um fazendeiro, de um dono de terra, de um agricultor. E aí, no versículo 16, a Bíblia nos diz que esse fazendeiro investiu numa plantação, arou a terra, adubou a terra, fez uma imensa plantação e até então ele obteve uma colheita produtiva, excelente, riquíssima e até aqui nenhum mal. Nenhum mal. Você tem um carro novo? Você é dono de empresas? Sua empresa está progredindo? Amém! Isso é bom, isso é benéfico. Isso é dom de Deus. Nenhum problema aí. Nenhum problema na excelente colheita desse indivíduo. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz quando a empresa que eu sou funcionário está progredindo, lucrando, está enriquecendo cada vez mais, porque o meu emprego está garantido. Agora, quando ela fale, isso diz que eu estou correndo risco de estar desempregado. Quando o empresário é um indivíduo temente a Deus, que sabe bem
motivos e propósitos das suas fortunas, da riqueza que Deus colocou em suas mãos. Porque o homem na terra, ele é um inquilino e mau inquilino. O homem é um gerente. O homem é um funcionário, um cuidador de bens que não é dele, é de Deus. Pois o mundo e a sua plenitude pertencem a Deus. Porém, o fazendeiro, até então, primeiro ponto positivo, ele teve uma colheita excelente. Ficou feliz da vida quando viu seus celeiros abarrotados de grãos, os animais gordos, os maquinários abastecidos, tudo legal, tudo maravilha. Beleza. Segundo ponto positivo desse fazendeiro. A riqueza deste homem não foi adquirida mediante corrupção, porém, de modo honesto. Quando o homem se enriquece honestamente, nenhum mal tem. Você, deputado federal, senador, você, deputado estadual, prefeito, vereador, que são cargos sociais que mais rende salários milionários, como você está aumentando seu patamar de vida? De maneira honesta? De maneira decente? Ou você aumenta a cada dia a sua riqueza de forma ilícita, em detrimento da desgraça de outros? Ou você empobrece o indivíduo simples pela sua esperteza? Qual é a base da sua riqueza? Qual o histórico da sua conta bancária riquíssima? Deus está olhando do céu e todos os detalhes da vida do ser humano, Deus sabe totalmente a origem. Queridos, se o meu vídeo não estiver aí, por favor, que está piscando verde aqui, estou com medo. Aliás, está piscando vermelho. O rico, portanto, tinha uma riqueza que foi adquirida honestamente. No versículo de número 16, Jesus disse: um rico que tinha produzido com abundância. Jesus não questionou a origem da sua fortuna, das suas terras. Jesus não os condenou por ser rico. Vamos então à palavra de Deus. Outro ponto positivo e profissional deste fazendeiro é que ele foi um cara cuidadoso com o futuro, cuidadoso com o amanhã. A Bíblia diz, versículo 17 e 18, vamos ver aqui o versículo 17 e 18. E o rico, depois que fez uma colheita abundante, lucrativa, próspera, ele então reuniu a família para uma reunião para tratar de assuntos relacionados com a velhice, com a aposentadoria, porque os bens se acabam.
O dinheiro que você tem vai acabar. A idade vai chegar. A velhice vai bater à sua porta. E você não terá, com certeza, alguém que vai bater na sua porta dizendo: eu vou te ajudar na velhice. Esse fazendeiro cuidou desses detalhes. Este fazendeiro aqui, ele foi muito sábio na questão previdente. Vamos ver o versículo 17 e 18? E arrazoava ele entre si, dizendo consigo mesmo: vou chamar minha família, vamos resolver alguns problemas quanto ao nosso futuro. E diz assim, olha, que farei com tanta riqueza, tanta abundância, tantas coisas? O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Foi tanta bênção, foi tanta fortuna, tantos grãos colhidos, que os celeiros não davam conta de armazenar. O que ele fez? Diz a Bíblia, bendito seja o Senhor: direi, portanto, edificarei outros celeiros maiores. Vou derrubar esses meus celeiros e vou edificar outros maiores, e ali vou recolher todas as minhas novidades e todos os meus bens. Até aqui ele foi previdente. Qual é o mal nisso? Nenhum. Não tem nada de irregularidade em você projetar ou programar o seu futuro, garantir a sua aposentadoria. Nenhum mal nisso. Pois bem, agora, depois que ele fez tudo, armazenou, tudo guardado, agora eu vou desfrutar de uma velhice na abundância. Eu digo para você, meu amigo, que talvez esteja se gabando da fortuna que você tem, da casa, mansão que você mora, das melhores roupas e calçados que você usa, das joias de ouro, de prata, que enfeita o seu corpo e lhe torna mais vistoso ou vistosa. Você já pensou que o seu vizinho ou que alguém naquela calçada precisa de um pedaço desse pão que você come? Você já pensou que aquele mendigo lá da calçada precisa de um sapato que você usa e que você joga num balaio do lixo? Porque para você não serve mais? Você já pensou que aquela senhora com filhos pequenos, com filhos e mais filhos dentro da sua casa, não tem o suficiente para sustentar os seus filhos? E que aquilo ali, aquela multidão de filhos, foi por uma falta de sabedoria para um controle de natalidade mais inteligente, e encheu a casa de filhos, e os filhos clamam por pão? E você é rico diante de Deus para cuidar, para ajudá-los? Você já parou um pouco para compartilhar o seu pão, a sua veste, o seu sapato, a sua fazenda, a sua colheita? Pois bem, o rico, então, demonstra alguns pontos negativos que a Bíblia o identifica como tolo,
tolices. E isto pode estar incorrendo na vida de muitos milionários brasileiros, principalmente na área política deste país, pois é a área mais visada pelo povo. A população espera um país educado, um país abastecido, um país bem vestido, bem nutrido, bem inteligente. E vocês, políticos, são os responsáveis para uma nação estruturada, unânime. Como vocês estão administrando as posições que Deus vos concedeu? Porque um dia vocês ouvirão a solene advertência daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele dirá: dê conta da sua administração. Vamos então aos pontos negativos desse rico fazendeiro. Vamos lá. Versículo de número 17. Aqui no versículo 17, ele mostrou estar preocupado de forma inútil, vaidosa. Ele diz no versículo 17: arrazoava ele entre si, dizendo consigo mesmo: para este proprietário de terra não existia pessoas à sua volta, não existia uma comunidade mais carente, não existia bairros pobres, favelas, guetos, etc. Ele se mostrou um cara orgulhoso. Ele diz: que farei? Não tenho onde recolher os meus bens. Tudo nessa parábola, tudo na linguagem desse rico, era na primeira pessoa. Os meus bens, meus celeiros, minha riqueza, minha vida futura, minha vida previdente bem preparada. Ele não imaginava que havia pessoas carentes colocadas por Deus para que ele pudesse exercer misericórdia, voluntariedade, bondade, etc. E assim, meu amigo, é você. O mais pequeno ao maior empresário, quem os deu foi Deus, com um propósito: que você compartilhe com pessoas aquilo que você tem. Pelo contrário, você, empresário, que aproveita os ganchos da lei corrupta para prejudicar um cidadão, para desempregar uma família, por causa da ganância, da sutileza, dos interesses pessoais, Deus exigirá de você, e você terá que prestar conta a Deus pelo padecimento daquelas pessoas que serviu você o tempo todo, a vida inteira. 10 anos, 20 anos, 35 anos, etc. Voltando à palavra, no versículo 17, preocupou-se inutilmente. Ele pensou nas coisas terrenas. Ele pensou apenas nos grãos, nos lucros, na comida e na bebida, coisas que
apenas sustenta o corpo físico. Ele não levou em consideração que o homem é dotado de corpo, alma e espírito. O corpo se sente bem com uma maçã, com um pão bem feito, com as melhores iguarias. Porém, esse tipo de coisas não sustenta a alma. O seu espírito não sobrevive da sua empresa. O seu espírito não sobrevive do seu dinheiro, da sua conta bancária. Não serve para alimentar o seu espírito. O espírito desse fazendeiro não ia comer grãos, nem os resultados da sua colheita. Por isso aqui, ele pensou apenas no terrenal, nas coisas materiais. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, meus bens. Ele não aprendeu a lição do compartilhamento. Ele não aprendeu a lição de ser um doador, uma pessoa boa. Até porque ele plantou, mas ele não fez crescer. Foi Deus que lhe deu uma fortuna em colheitas de grãos. Mas ele não entendeu que aquilo não era dele, era de Deus. Muito bem. Este fazendeiro, no versículo 19, desconheceu a verdadeira riqueza na vida de um cidadão. A Bíblia diz no verso 19: e direi à minha alma, olha o engano deste homem, a confusão de valores deste homem. Direi à minha alma, tens em abundância, em depósito, muitos bens, para muitos longos anos. Descansa, minha alma, come, minha alma, bebe e folga. Você viu aqui o grave erro teológico, religioso desse homem? Descansa, minha alma, come, minha alma. A alma não come, conforme eu já disse. A alma não come frutos, novidades da terra. A alma não sobrevive do cargo de deputado federal, estadual. A alma não se alimenta de posições como presidente da República, senador, como ministros do governo. Essas posições não alimentam a alma. O rico achava que a sua colheita armazenada ia sustentar a sua alma, o seu espírito. Então ele errou gravemente aqui. Esse indivíduo esqueceu que o autor de todas as bênçãos na vida dele era Deus, o Senhor que faz a terra produzir. Direi à minha alma, direi ao meu espírito, tem aí os meus. Esse cara era egoísta, tudo era os meus. Esse camarada, no versículo 20, mostrou aos olhos de Deus um tolo. Deus vendo aquilo, porque Deus, amigo, acompanha cada passo da tua vida profissional. Deus acompanha cada
passo daquilo que você exerce na tua condição social, profissional, empresarial. Deus sabe de tudo, os mínimos detalhes. E Deus tira uma xerox deste agricultor, deste rico fazendeiro. Versículo de número 20, Deus então olha dos céus para aquela fazenda e a diz assim: mas Deus lhes disse: louco! Aos olhos de Deus, uma pessoa que se achava profissional, rico, donos de terra, com cargos excelentes, com status social o mais elevado, aos olhos daquele indivíduo, ele era o cara. Aos olhos de Deus, ele era um louco. Eu prefiro ser pobre, consciente que é um Deus que cuida de mim, do que ser um rico, egoísta, corrupto, ladrão, avarento, orgulhoso, caminhando para o inferno com um pacote de delícias e riquezas. Porque o que define o homem diante de Deus não é os bens que ele possui, mas a forma em que ele gerencia os bens de Deus. Versículo 20. Deus então vê este homem como um tolo, como um cara despreparado para a eternidade, gente. Porque o versículo diz assim, ó: louco, esta noite vos pedirão a tua alma, vos pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Congresso Nacional, Brasília, acorda Brasília. Deus está do alto, observando cada passo de cada um de vocês, homens públicos. A nação brasileira está sofrendo a pandemia do Covid-19. Deus possivelmente está tolerando esse momento para que vocês, líderes políticos, exerçam misericórdia, bondade, gratidão para com a nação menos favorecida e os ajude. Vocês estão agindo de acordo com a administração concedida por Deus? Ou você está fazendo do momento a oportunidade para se corromper, para subornar, para se enriquecer, para superfaturar? Um dia, Deus chamará cada um de vocês para o acerto de contas. Pode esperar. Vamos à conclusão do texto. Nós aprendemos aqui, na história desse fazendeiro louco, que a sua vida estava por um fio. Ele fez planos para o futuro. Ele fez planos previdentes, porém nunca imaginava que à noite ele ia morrer. Ele ia deixar fazenda, tratores, grãos, posições,
lideranças, riquezas, conta bancária, ia ficar tudo aqui. Agora há pouco faleceu o dono do Santander, do Banco Santander. As famílias ricas, e uma das filhas, se não me falha a memória, trouxe uma nota sobre o falecimento do pai, dizendo ela que o pai deixou riquezas e muitas riquezas. E ela dizia que o dinheiro, a fortuna do pai, não serviu para comprar o medicamento para matar, para combater o coronavírus, a Covid-19. Isto é um exemplo, amigo, da futilidade da vida humana. Você prepara tudo, você se corrompe, corrompe o partido, corrompe a sua política, corrompe o seu governo, corrompe a sua empresa, corrompe de forma geral, simplesmente para prevenir o dia de amanhã. Mas não sabe que aos olhos de Deus, esta noite pedirão a tua alma. Muito bem. Riquezas não dá paz, não dá vida para ninguém. Porque no versículo 15 e o versículo 19, a Bíblia diz: acutelai-vos das riquezas, disse Jesus. Acutelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância em que possui. E esse perigo, essa verdade é ignorada pelos ímpios, pelos homens que fizeram do seu status a base da sua vida. Ignoram a vida eterna. Por isso que o inferno vai superlotar de políticos corruptos, empresários corruptos, religiosos corruptos, grandes e pequenos corruptos, feio ou bonito corruptos, porque para Deus o que pesa é o que está dentro do nosso corpo, coração. Por isso, amigo, versículo 17 nos ensina que as preocupações daquele fazendeiro foram inúteis diante de Deus. Foram preocupações que não tinham qualquer importância para a eternidade. A preocupação desse fazendeiro era só para ele. Tudo na primeira pessoa. Arrazoava ele entre si, com ele mesmo. O que farei? Derribarei os meus celeiros. Os meus celeiros. Egoísta, avarento que pensava em si mesmo. E edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. Ora, meu amigo, desde quando a planta que nasce na lavoura é tua? O mundo e a sua plenitude pertencem a Deus. E diz aqui, ó, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Egoísta. Ele se preocupava inutilmente, porque quem se preocupa consigo mesmo e desconsidera o próximo é um ignorante diante de Deus. É um ignorante diante de Deus. Por isso, versículo 21, devemos usá-los, os nossos bens, nossas riquezas, nossas posições, não para nós mesmos, e sim para Deus. Para mim concluir essa live que já está extensa, o verso 21 diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. Fechando a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, que essa palavra sirva nesta manhã, nesta tarde, para o elevo espiritual da tua vida. Seja você proprietário da maior riqueza, como tendo apenas uma moeda ou duas moedinhas no bolso. Tudo tem um propósito na vida terrestre. Glorificar a Deus, exercendo piedade, misericórdia, solidariedade com as pessoas de modo geral. Você que tem uma empresa, irmão e amigos, você já tirou um dia da sua empresa para ajudar pessoas? Ou você não vê a hora de chegar um cliente para você arrancar dele com a sua sutileza, endividando esta pessoa? Qual é o propósito ou o objetivo da tua riqueza, da tua fortuna? Seja grande ou seja pequena. Vocês querem uma religião verdadeira? Se brigam por religiosidade, se brigam pela verdadeira religião, e o meu evangélico é uma vergonha. Certas pessoas se achando dono da verdade. Minha igreja é a certa, minha igreja é a melhor, na minha igreja tem cura, na minha igreja tem batismo com o Espírito Santo, na minha igreja tem prosperidade, na minha igreja tem a verdade. Enfim, cada um se torna orgulhoso com os bens que Deus lhe deu para abençoar vidas humanas. Porém, você sabe qual é a igreja verdadeira? A verdadeira igreja que comove o coração de Deus? Eu vou revelar para você. É aquela que visita os órfãos e as viúvas. Quem faz essas coisas está professando a verdadeira religião. Não adianta eu ser da Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, e ser mesquinho. Não adianta eu ser da Igreja Cristã do Brasil e achar que sou o dono da verdade. Não adianta eu fazer parte do governo, ser presidente da República e não ter um programa de governo social, solidário. Não adianta eu estar na política e trabalhar pelo bem da nação, porém, de forma egoísta. Não adianta eu construir no Congresso partidarismo, porque Deus não nos chamou para partidarismo. Deus colocou vocês aí no Congresso, do presidente ao mais simples cargo, como serviçais, como servos de uma nação. Presidente da República, você é servo de uma população. Senadores, vocês são servos de uma população. Deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, vocês são servos de uma nação. Juízes que compõem esta sala de poder legislativo, judiciário e executivo, vocês é menor do que a nação brasileira. Vocês são servos de uma nação. E eu quero, em nome de Jesus, deixar aqui bem claro a vocês. Deus
pedirá conta da vossa administração. Que Deus abençoe a todos. Quero que vocês participem da minha página Pitaco no Herege no YouTube e na minha página Pitaco no Herege aqui no Facebook. Estamos sempre postando uma palavra dentro da escatologia bíblica, que eu gostaria que vocês compartilhassem, seguissem-nos no Facebook em nossa página, nos ajudando assim a levar a palavra de Deus ao alcance de muitos através dessas ferramentas tão maravilhosas, que um dia, com certeza, políticos corruptos vão tentar nos tirar essa liberdade de expressar nossa fé publicamente. Mas não estou me importando com isto. Se for possível, estou preparado para dar até a minha própria vida em defesa da minha fé em Jesus Cristo. Deus lhe abençoe no nome de Jesus.